Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá! Bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma saudação a todos e a todas que estão participando da 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Meu nome é Lídia Triste dos Santos Henriques de Carvalho. Estou aqui para apresentar a pesquisa intitulada Gênero, Justiça e Educação, Desafios para a Igualdade no Direito. Essa pesquisa ela foi desenvolvida por mim, Lídia Triste, que sou mestranda em Direito da Universidade Federal de Pelotas, pela Silvia Triste dos Santos Acunha, que é doutoranda em Educação da Universidade Federal de Pelotas, e pelo Lucas Goldani, que também é mestrando da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Pelotas. Eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco provocativa. O direito, ele serve para emancipação, ele se presta, ele deveria se prestar à emancipação ou à perpetuação do poder? O direito, muitas vezes, ele perpetua a igualdade ou ele segue perpetuando a desigualdade? Não sei se vocês já pararam para pensar, que apesar de nós termos tantas mulheres formadas em direito, ainda são os homens que dominam os altos cargos do sistema de justiça e também que estão na docência. Se nós vivemos uma sociedade em que se prega a igualdade, por que essa paridade, essa pregação da igualdade, ela ainda não se reflete no judiciário e na academia? Bom, a desigualdade de gênero ela continua sendo um desafio no sistema de justiça, Mesmo com o avanço da presença feminina nos espaços públicos, ainda há uma barreira estrutural que impede a plena igualdade. Embora as mulheres elas possuam, em média, maior escolaridade do que os homens, elas continuam ocupando menos espaço nos cargos altos, da magistratura, do ensino jurídico, da promotoria, defensoria, enfim. Então, muitas mulheres estão alcançando uma formação superior aos homens, mas, ao mesmo tempo, isso não se reflete nos sistemas de justiça e na academia, Isso por quê? Porque a cultura patriarcal, ela está profundamente enraizada nas instituições, A cultura patriarcal, ela reforça a exclusão feminina, impede o seu acesso a posições de liderança, para que isso seja pleno e equitativo. Bom, a desigualdade de gênero, ela se reflete de diversas formas dentro dos sistemas de justiça, Pesquisas apontam que as mulheres, elas enfrentam mais obstáculos para ascender na carreira jurídica, seja na magistratura, como eu falei, na promotoria, no Ministério Público ou na docência universitária. E apesar de comporem a maioria do corpo discente das faculdades de direito, essa presença não se traduz proporcionalmente em cargos de prestígio. E quando as mulheres acabam alcançando essas posições, frequentemente se encontra uma resistência e questionamento sobre as suas competências, Uma realidade que não se impõe aos homens, Os homens, depois de alcançarem, além de terem mais facilidade de alcançarem esses cargos de poder, esses altos cargos, eles também não sofrem uma resistência, um questionamento sobre a sua competência. Bom, a noção de justiça, ela também precisa ser repensada, a noção, na verdade, de acesso à justiça, Para Capelletti e Garf, que fizeram um estudo muito importante sobre, são os grandes pensadores do acesso à justiça, Lá em 1988, eles publicaram a grande obra Acesso à Justiça. Esse acesso ele não se resume ao direito formal de chegar ao judiciário, de tão somente acionar o judiciário, mas a garantia de um sistema que de fato assegure a efetiva proteção dos direitos, a efetivação dos direitos. Desse modo, o acesso à justiça ele não pode ser encarado de uma forma meramente simbólica. É necessário que esse acesso se concretize na prática, garantindo que todas as pessoas, independente do gênero, de classe, de raça, tenham condições reais de buscar jurisdição sem sofrer nenhuma discriminação. Bom, a quarta onda renovatória de acesso à justiça,
né, que foi proposta porque Gard e Capelletti estudaram, né, elaboraram as 3 primeiras ondas, né, o estudo sobre as 3 primeiras ondas de acesso à justiça. E depois, em 1999, surgiu a 4ª onda de acesso à justiça, né, que amplia essa discussão, que olha não só para a formação do cidadão, né, como aquele e da sociedade, como aqueles que buscariam acesso à justiça, mas também sobre a formação ética dos profissionais de direito, né? Então, como que se daria essa formação desses profissionais de direito? Então, nessa onda, na 4ª onda de acesso à justiça, que se enquadra o nosso estudo, além da 7ª onda de acesso à justiça, que é a onda mais atual, né? Salvo, tem algumas divergências, assim, qual seria exatamente o número da onda, né? Porque elas se complementam, né? Se confundem. Mas, basicamente, a 7ª onda de acesso à justiça que estuda gênero e raça. Então, essas 2 ondas se confundem, né, e são importantes para o nosso trabalho, né? No caso, elas não se confundem, mas aqui no nosso trabalho elas têm uma importância que acaba se confundindo, e é imprescindível o estudo das duas para que a gente possa entender essa dificuldade de igualdade de gênero nos sistemas de justiça. Bom, então, o ensino jurídico, ele ainda é dominado pelos homens e pautado por uma visão eurocêntrica, né, que acaba perpetuando a exclusão feminina nos espaços de decisão e cria barreiras para a ascensão das mulheres na docência, na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública e em todos os altos cargos do sistema de justiça. A presença de mulheres na liderança, né, inclusive na liderança acadêmica, é essencial para que as novas gerações, para que essas pessoas que estão se formando sejam inspiradas, né, por um ideal mais plural, né, e que afaste essa ideia tão desigual de perpetuação de poder, né? Então, a falta de mulheres em cargos de chefia acaba refletindo essa resistência e também fazendo com que essa resistência se perpetue, porque a inexistência dessas mulheres nessas posições de poder acaba fazendo com que exista uma falta de ensino que reflita toda a igualdade, né? As meninas também que estão se formando não conseguem se enxergar nas suas professoras, né? Não conseguem se enxergar nessas posições de poder, pois só vêm homens. Isso acaba fazendo com que também essas meninas elas não tenham uma inspiração, né? Porque não tem alguém para admirar, alguém para almejar, né? naquele cargo. Isso acaba perpetuando a desigualdade. Então, portanto, garantir um acesso à justiça efetivo para as mulheres significa muito mais do que permitir o seu acesso, o seu ingresso no sistema judiciário, né? É necessário promover transformações de fato estruturais que assegurem a inclusão feminina nos órgãos de poder, nos órgãos de decisão e também na docência, na academia. Essas mudanças, né, elas só podem acontecer sendo acompanhadas de políticas públicas, né, que combatam o preconceito de gênero e promovam uma cultura de igualdade dentro das instituições jurídicas. Então, não há como negar a importância dessa pesquisa, né, que é mais um passo, mesmo que pequeno, na busca por essa igualdade de gênero e na busca por um sistema de justiça, por uma docência acadêmica nas faculdades de direito que preze pela igualdade de gênero. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.